Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Hoje, dia 27 de julho de 2018. E o Fiore agora está com vinheta, hein? Está com vinheta, o programa número 99 da Coluna do Fiore. Eu medo, 99, é mole ou que é doce? Bom, ele já está falando. Muito boa tarde, Fiore. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde àqueles que semanalmente nos prestigiam, né? E como sempre, aquele pedidozinho: divulgue. Divulguem, porque em matéria de futebol e de análise de arbitragem, a gente fala aquilo que entende ser o correto, mas dentro de uma base, né? Dentro da base do que ocorreu, do fato. E quanto aos dirigentes do futebol e das entidades paralelas, é a mesma coisa, viu? É com nós mesmo. Pum, pum, bateu, levou. Eu já quero pegar esse gancho que você deu de entrada. Eu ia falar mais pra frente, mas você deu o gancho, eu vou falar agora. O Sandro Meirahit, que vai virar comentarista de arbitragem. Ele vai substituir o outro pila lá, o mala do Arnaldo. Ele vai entrar lá no meio da Globo lá para ver quem o melhorzinho vai virar principal e o resto continua. Isso aqui não tem mais jeito. Tem que ter uma revolução, lança-chamas, me dá até raiva, me dá nojo. Bom, continua. Vai. Então, ele deu uma declaração. 2 minutos. Ele pediu, ele é funcionário público, né? Ele pediu licença, mas tem uma nuance, e recebeu, trabalhando na Rússia, porque tem uma nuance, parece ter uma escapatória que é merecedor por causa do esporte. Espera aí, até nisso a legislação é safado, o legislador é safado. Isso prova que a legislação é feita por bandidos e safados, como são a maioria dos deputados, vereadores e aí por diante. A lei, o cara, na hora de fazer a lei, ele fala, bom... Ele está correto de acordo com a lei, mas moralmente ele teria que pedir não aceitar. Ou reverter, então, esse dinheiro para uma entidade de caridade, já que ele é o rei dos reis. É muita palhaçada. Bom, vamos que vamos. A presidente da Croácia é um grande exemplo, né? Que ela foi com o dinheiro viajou, dela. Com o din-din dela, bola para frente. Mas nós estamos no Brasil. Exatamente. Bom, aí o Sandro Meirahit, ele deu uma entrevista que foi publicada hoje, dizendo o seguinte, olha, eu errei no árbitro de vídeo da Copa do Mundo, no pênalti da Inglaterra, que era para ter marcado o pênalti do Harry Kane, eu era o árbitro de vídeo e eu errei. Então, mas aí ele dá a justificativa porque ele errou, a justificativa é uma vergonha. E ele diz o seguinte, olha, na primeira impressão, eu vi que foi pênalti. Eu vi mais umas imagens e vi que foi pênalti mesmo. Mas aí eu fiquei procurando um jeito de encaixar no que o juiz não viu. E eu achei um braço do Kane lá e eu achei que poderia não ser. Quer dizer, ele, em vez de ver o lance, ele ficou tentando auxiliar o juiz. Você vê o tamanho da esperteza e da safadeza. Ele mesmo se confessa. É o fim da picada. Olha, não tem jeito. Vamos mudar de assunto, vai. Então, e ele disse que é o seguinte, que teve 3 erros que a FIFA diagnosticou no árbitro de vídeo. E esse foi um dos 3, né? E ele acha que é por isso que ele não arbitrou a final da Copa do Mundo. Bom, tá bom, vai. Tá bom. Os jogos que ele apitou não teve porra nenhuma. Foi a baba do quiabo. Tá certo? Aí ele acha que, pois, então tá quer dizer, ele se autoconfessou um pilantra. Como ficou na dúvida, o cara não pode ter dúvida, rapaz. Ele tá lá para dirimir. E não para ficar que nem o árbitro na dúvida, rapaz. Que negócio é esse aí? Ele não é o final, ele não tem que dar uma decisão. Olha, na minha opinião, foi. E o cara vai ver e decide. Agora, ele também ficou em dúvida. Não, o pior é ele falar que ficou procurando uma imagem que salvasse o árbitro. Desculpa, então você vê o tamanho da safadeza. Exatamente. Você vê que eles se entendem, não, em todos os setores da vida, os de cima se entendem muito bem. E o povão trocando tiro, se matando, por causa do futebol. Vai, vamos que vamos. Vai. Exatamente. Fiore, você me fez um desafio semana passada e ontem eu publiquei e eu gostaria de saber a sua opinião
sobre uma composição, a meu ver, uma composição indecente na eleição da ANAF, que vai ser realizada no próximo dia 30, e que não terá oposição, aliás, oposição e situação, e seja lá mais o que, decidiram se unir em chapa única. O presidente da ANAF já está decidido, vai ser uma eleição só vai ser o pernambucano Salmo Valentim. A diretoria já está toda decidida também. O Wilton Moutinho Rodrigues do Rio vai ser o vice da região sudeste. O Delton Freitas vai ser vice da região norte. Eveline Almeida vai ser vice da região nordeste. Fábio Rubinho, da Centro-Oeste. Hélio Prado, da região sul. O Arilson Bispo, da Anunciação, vai ser o diretor financeiro. E o Arthur Alves Júnior, o secretário-geral. O que eu vou falar? Não vou falar nada. Para mim, isso é uma verdadeira casa de vaselina. Para mim não arrumar outra coçada para me coçar. Casa de vaselina. Eles se entendem, um xinga o outro, briga, aí depois... É o seguinte, não tem jeito. Não tem jeito. Vai continuar tudo como dantes na casa do Abrantes. Tem um filme que, eu não sei se você já assistiu, tem um filme chamado O Leopardo, é um filme italiano, do Luchino Visconti. E tem uma frase que o cara fala o seguinte, olha, mudar, politicamente, né? Vamos mudar para nada mudar. Pois um vai na cabina X, o outro vai na X. Vamos, troca, e bola para frente, eles parecem menininho. Bom, mas vamos que vamos, vai. Exatamente. Então, acontece o seguinte, você tocou aí como é que se diz? Na ANAF. Isso. E tocou numa entidade representativa dos hábitos, né? Que, por sinal, eu estou citando, estou nomeando deixa eu ver aqui, tem um item aqui. Bom, porque, como você sabe, não sei se você sabe, o Arthur Alves Júnior, presidente do Sindicato dos Hábitos do Estado de São Paulo, ele publicou, né, através do site da entidade, uma nota de repúdio frente às declarações dos dirigentes. Né, ele não citou nome, mas eu cito aqui o nome do Raí, né? Foi mal, Raí, hein? Que ele reclamou, né, da arbitragem agora do Grêmio e São Paulo. Ele queria o quê? Que desse pênalti, falta, que o juiz fosse lá e enfiasse a bola com a mão. O que é isso? Ele tinha que punir os jogadores dele que pediram o cartão amarelo, rapaz. E o pior é que ele falou que é porque o árbitro é carioca, é uma bobagem, né? Nada a ver uma coisa. Olha, se tem uma coisa que eu sempre lutei, né? E inclusive, essa coisa de não dar, porque se a pessoa é árbitro, ele tem uma responsabilidade e tem que ter uma independência. Concorda comigo? Claro. Ao instante em que ele é bom árbitro, tanto faz ele ser paulista, carioca, aonde for, da Bahia, de Alagoas. Se ele é um bom árbitro, ele tem que apitar o jogo final, se ele é o melhor. Mas está jogando um time de Alagoas contra o time do Rio Grande do Sul, ele é alagoano. E daí, rapaz? E daí? O que muda isso, Paulinho? Fala para mim. Não, nada, absolutamente nada. O árbitro, você já subentende que a pessoa é neutra. E o neutro não tem lado. Exatamente. Então, veja bem. Aí, o Arthur emitiu uma nota de repúdio, e isso ocorreu no Campeonato Nacional, que foi agora na quinta-feira, né? O jogo é do São Paulo. Sim. O Arthur é presidente do Safesp. Nesse ponto, ele cumpriu o dever dele. Sim. Só que outros, na minha época, quando eu brigava a direita da ANAF, que tinha que se manifestar, não se manifestou. Porque o árbitro, ele está fazendo, ele faz parte do quadro de árbitros, do quadro nacional de árbitros de futebol, né? E então ele é um árbitro da CBF. E quem comanda a entidade nacional de árbitros de futebol
é a NAF. Ela que tinha que fazer uma nota de repúdio. Ou eu estou errado? Concordo plenamente. Ficou caladinha, né? Ficou. Agora, também tem o seguinte, viu? Você acompanha futebol desde menino. Isso aí sempre ocorreu, tá certo? O dirigente, não, porque o árbitro tal. Agora, a culpa maior é dos árbitros. Também, concorda comigo? Porque também se calam, né? Acabam com medo. Vamos ficando se calar para ficar bonzinho. Por falar em se calar. Eles frequentam um gabinete, vão com o desembargador, fica beijando a mão do presidente de clube, da CBF, do Raio, que eles querem é a escala. É isso. Ou por necessidade, ou para satisfazer o ego, como tinha antigamente. O Faville, por exemplo, não precisava apitar, que ele tinha muito. Uhum. Mas ele corria atrás da escala, brigava, rasgava papel, rapaz. O Aragão é a mesma coisa. Quando ele tinha a tal da corretora de valores, junto com o Ciasca, que no tempo daquele pila que deu um balão aí, fechou uma bocada delas, né? Não sei se é Najinarras. Nessa época. Quer dizer, então, veja bem, era para satisfazer o ego. Haja visto que o Aragão, na época dele, tomou como é o nome desse treco aí, os asa para cima, os vira-vira, um helicóptero para levá-lo até uma cidade interior de São Paulo e voltar. Ocorreu esse fato. Você pode pesquisar e ver se eu estou fugindo da verdade. Então, por falar, você falou Consegue pesquisar isso? Vou pesquisar. Então você vai ver que então é satisfação do ego. Uns, necessidade para outros. Agora, e a independência geral, total e irrestrita? Quem tinha? Exatamente. E vou até tocar nesse assunto. Quem dava trombada no Fará quando ele contratou uma pá de hábito de fora para vir para São Paulo? Os Aragões não foram. Exatamente. Foi o tal do Fiore, que eles chamavam de louco. É louco pela decência. E você, ó... Coração. É uma puta de uma verdade. O que eu falava no ontem está acontecendo no hoje. Então nada mudou. Comentarista da arbitragem, hoje, sexta-feira, está tocando nesse assunto do Raí e está defendendo a arbitragem. Porque a arbitragem nesse quesito está correta. Agora, quero ver, hoje, amanhã e depois, nas transmissões em que tiver comentarista de arbitragem, se mais alguém vai ter coragem de falar, né? Não é nada, eles têm que, se falar alguma coisinha macia, eles recebem um bilhetinho, né? Da emissora, você pode falar só até assim, só até aqui, entendeu? Assim, na manhã, tá bom? Pior que é verdade. E é que vai falar. Uhum. Pior que é verdade, é isso mesmo. Então não tem esses negócios. Fiore, você que acompanhou de perto na Bia Bichedi, a Federação Paulista de Futebol, o Marco Polo Del Nero, está armando agora a candidatura do Marquinhos Chedi, que é filho do Nabi, contra o anterior aliado dele, que agora não é mais aliado, né? Que agora virou desafeto, que é o atual presidente da Federação Paulista. Que coisa, hein? A verdade é... Bom, o Marquinho não pode comparar o filho com o pai. Uhum. Esta é uma vez... Então, ele é agente de jogador. Jogador com o André Sanches, com todo mundo. O Nabi fazia os baratos dele, que ele queria concessão porque ele tinha empresas de ônibus e concessão para... Entendeu como é que é o negócio? Sim. Mas, salvo o melhor juízo, ele nunca meteu a mão no caixa da federação. Tirava o proveito dele. Então, tudo bem. Uhum. Também tirava, mas em função das concessões que ele queria, aquele papo todo, né? Uhum. E tocava o barco. Eu não vou comparar o pai com o filho. Não estou dizendo que o Nabi era santo, não. Ei, peraí. Eu tô parando de mas não é um Fará, né? Mas não era um Fará, não. Uhum. Não era um Fará, que era duro. O Nabi não era duro. Uhum. O Fará enriqueceu na presidência da FPF. E o Marquinhos Chedi, você faz o seguinte, ele foi presidente da Ponte Preta, época passada, anos passados. Dá uma pesquisada, você vai ver o que falaram, o que ele fez lá na Ponte Preta. Uhum. E aí você vai ter... Agora, o Marco Antônio Del Nero sempre foi
mala, né? O fugitivo do FBI. Né? Ele sempre foi mala. Defendeu o Fará, traiu o Fará. Ele é isso aí, ele é milionário. Se fosse num país sério, com toda honestidade, seguiria a opinião de um dos dirigentes da China. No Brasil, para acabar com a corrupção, é só no Pois é. Fiori, você assistiu alguns jogos essa semana? Que você tem alguma coisa para falar dos jogos? Não, como nós estamos falando da arbitragem, eu gostaria que você me desse um espaço. Opa, é todo seu. Para que a gente faça com que aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, que conheçam o hábito, ou os hábitos antigos que não tenham tomado conhecimento, que no próximo mês de outubro, exatamente no dia 8 de outubro, das 18h30 às 23h, com local a ser confirmado, haverá um encontro dos árbitros das décadas 1960 a 2001, ok? É o segundo encontro, né? É o segundo encontro. Esse encontro tem como organizadores, porque a outra vez, bom, muito bem. Esse encontro tem como organizadora e presidente da comissão a senhora Rita de Cássio Rogério. Tem como componentes o Wagner Prandini Tonel, eu conheço muito bem, gente finíssima. Tem o Ibitinga, um senhor conhecedor de matemática, foi professor do Objetivo. Flávio de Carvalho de Limeira, esse é gente fina. Mezzo passo que nem eu. Mezzo testa de pé. José Sidney Esteves, que ele já é conhecido como tio Ney, né? E o Marcelo Rogério, que é irmão da Rita. Essas são as cabeças que estão organizando este encontro. Todos os hábitos definido quando fechar com a casa que vai ceder aquele espaço. Ok? Fiori, deu uma travada no vídeo. Você falou o número do telefone? Não, o número do telefone eu não falei. Se você não no ar eu não sei. Está no ar agora? Está no ar, está no ar. O número do telefone eu preciso ver, mas eu vou colocar na coluna. Ah, maravilha. Então amanhã, quem acessar a coluna... Mas eu não sei se é o como é que se diz? O correto. Então, mas eu vou confirmar e coloco na coluna. O telefone é da presidente, senhora Rita de Cássio Rogério. É um telefone celular para que as pessoas contatem e entrem em contato com ela para ver direitinho, tomar melhores informações. Eu espero que aqueles que assim o fizerem o façam de uma maneira bem polida. Okay? O recado está bem dado, né? Porque eu acho que... respeito é o mínimo. Né? Do lugar. É lógico, é isso. Então, Fiori, você assistiu alguns jogos nessa rodada? Eu assisti. O jogo do Corinthians no domingo. No domingo não, cacete, tá? No sábado. São Paulo 3-1 Corinthians. Olha, não queria ter assistido, mas assisti. Quem apitou foi o Marcelo, aquele árbitro carioca, Marcelo Henrique. Eu não sei o que você achou, mas ele inverteu faltas. Ele inverteu muita falta. Ele não teve uma arbitragem, porque ele sabe apitar, ele já é veterano também. Sim. Mas ele não teve uma arbitragem coerente. Ele estava indeciso e muito oscilante também na parte disciplinar. No conjunto, a arbitragem dele não agradou. E o Fagner deixou de ser o Fagner paz e amor da Copa do Mundo, voltou a ser o que é. Então, não pode. O árbitro não pode agir desta forma. Nada de politicamente correto. Tem que ir para o pau, ele tem que
Não pode fazer que nem a safadeza do Contumaz ou que faz aquele chifrudo do STF. Vocês têm que ir em cima da cartilha e aplicar. Fim de papo. Bola para frente. É isso. Não sei se deu para entender o meu recado. É, perfeito. Aí no domingo teve o Palmeiras 3 e o Atlético de Minas Gerais 2. O lance que causou polêmica, para mim. Se você rever o tape, eu sei que a sua opinião pode ser outra ou é outra. Uhum. Se você rever o tape, você vê que no ato, antes do Edu chegar, o pastor lá, como é o nome dele lá, o Ricardo de Oliveira, ele joga com tudo o lado esquerdo dele para cima do Edu Dracena. Para mim foi falta. Eu tive a mesma impressão que você. Para mim foi falta muito bem aplicado pelo árbitro Pérez Bassol Pegado Cortez. Na minha não foi. E se, olha, se analisar friamente, porque ombro a ombro, o que nós entendemos ombro a ombro? É os dois correrem ombreados, não é isso? Isso. Você concorda? Então pega o ombro e a cintura, quase que o corpo todo, certo? Não é só um chegar e o outro apagar, tem que ser os dois. Isso, foi o que aconteceu. Ele pumba antes no Edu Dracena. Muito bem. Aí, por uma obra da perfeição ou do acaso, a falta foi cobrada e o Palmeiras consignou o gol da vitória. Para mim, foi lance legal, lance normal, acertou o hábito e ponto. Uhum. Minha opinião foi igual a sua. Hein? Minha opinião é igual a sua. Eu não sei, então vejam bem. Porque, peraí, então põe o seguinte, tá bem explicadinho na regra. O que vocês entendem por paralelo? É ninguém usar de força maior. Uhum. Agora não estava nem paralelo, ele já jogou o Edu para lá. Ou eu estou errado? Perfeito. Então é falta, cara. Ele visou primeiro o Edu. Evidentemente, dominou a bola. Ele teve a intenção de levar vantagem, né? Levou vantagem. Aí o pastor abriu a página 5 da Bíblia, canta correção. Calma, que se você se pôr para o céu, você vai ver que Jesus vai falar hoje. Dá um tempo aí. Entendeu como é que é o negócio? Uhum. O senhor Pérez Bassol Pegado Cortez, que arbitrou a partida, neste lance, foi muito bem. Foi correto. Num todo, teve uma arbitragem dentro dos limites. O lance principal para mim foi esse e ele acertou. Ponto. Chapecoense e Santos, eu não sei se assistiu. Não. Domingo à noite. Olha, foi difícil, viu? Imagina, por isso que eu não vi. Assisti novela, porque eu não sei se tem novela de domingo ou não, mas acho que era preferível assistir essas novelas. Deus me livre, que coisa feia. Que jogo horrível. O Wagner Raul é aquele que eu sempre, você pode ver que a maioria das contendas que eu avaliei a arbitragem dele foi criticando o comportamento dele como árbitro, porque ele é muito fraquinho. Muito fraquinho, no meu entender. Agora, nesse jogo, ele teve lá duas situações, e nessa situação, numa delas, o assistente 01 apontou um impedimento do Wellington Paulista, que também é um casca de ferida. Adora, pô, é um casca de ferida esse cara, viu? E pegou a bola e pumba para dentro do gol. O assistente levantou e o Wagner Raul não fez mais que a obrigação, corroborou com o assistente, então foi o lance mais que deu um realce à partida. O resto, pelo amor de Deus. Colocando, resumindo, futebol foi de baixíssimo nível. Vamos que vamos. Na quarta-feira, você assistiu o jogo do Santos? Do Santos não vi. Eu vi o do Corinthians, mas foi na quinta. Eu não assisti o do Corinthians, porque tem que mudar um pouquinho. Eu assisti o da Bahia, lá do... Eu também eu estava cansado. Conclusão. Um jogo sem vergonha, um nível aceitável, cartão, ele não influiu, que também é outro que eu meto pau, não, fala a verdade quando ele erra, e normalmente ele vacila no jogo dele, complica muito, fala demais, mas nesse jogo tocou o jogo, bola para frente, que atrás vem gente. E depois assisti o jogo de ontem, que é o jogo do São Paulo. Você assistiu? São Paulo assisti. E aí? Eu achei que o árbitro também estava meio vacilante, Fiore.
Olha, ele não se fez respeitar na parte disciplinar. Uhum. Também. Eu não sei se você viu, toda hora que ele apitava uma falta, vinha do Grêmio, vinha do Raio, ia para tudo para cima dele. E ele parecia que estava com medo de desagradar alguém, não pode, né? Algumas vezes ele virava as costas e saía correndo. Uhum. A outra ele demorava para tomar uma decisão e amarelar os meninos. E falando em amarelar, olha, a regra diz, o árbitro tem que amarelar mesmo. Agora, só que tinha que a FIFA, que é ela que tem que determinar isso, mas eu não sei se, como experiência, a CBF pode determinar. Eu não sei se você está percebendo, e já faz tempo, que todo jogador que está pendurado, ou o técnico manda, ou ele mesmo provoca o amarelo para que ele seja suspenso pela partida seguinte, quando lhe interessa. É mentira ou é verdade? É verdade. Quando o adversário seguinte é fraco e o subsequente é forte, ele pede para o cara tomar amarelo para não jogar o fraco e ficar livre no outro. É verdade. Aconteceu isso, eu não sei se você viu, com o Cicinho, né? Aquele rapaz do Grêmio, que tomou amarelo. Ele estava pendurado, ele foi lá e provocou o árbitro, pegou a bola, fez... O árbitro deveria dar o vermelho, né? Isso, então veja bem, a necessidade de se inibir esse tipo de coisa. De que forma? Punindo. Claro. Quem provoca esse tipo de situação. Eu não sei se eu estou errado, mas é uma... Não, correto. Eu acho que o árbitro deveria colocar na súmula o seguinte, olha, nitidamente o jogador provocou a ação e por isso por antijogo eu dei cartão vermelho. É uma tese que eu defendo, que assim você faria com que esses caras não contumassem, não fizessem isso, e os dirigentes também se ligassem. Lógico. Porque quando o dirigente comanda, tem que ser punido também o dirigente, com multa, aí o diabo está certo que é o clube que paga. Mas o jogador e o dirigente não pode, tem que inibir isso aí, que, olha, que enfeia muito o baixo nível do futebol que eles estão apresentando num todo. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, 1 ou 2 partidas se salvaram até agora, ou 3 no máximo. O resto foi tudo água com açúcar. É mentira minha. Não, ainda mais pior é que depois da Copa do Mundo, os jogos já são ruins, eles ficam piores, né? Porque você tem uma referência melhor, então é duro de assistir. Então você veja bem que a coisa está indo por esse lado. A coisa está ruim e precisamos melhorar. E é isso que nós vimos nas partidas dessa semana. A nossa opinião quanto ao manifesto do Arthur Alves Júnior, na defesa dos hábitos. Ele cumpriu, conforme eu disse, o dever dele, mas os árbitros tinham que apoiá-lo. Os árbitros de São Paulo jamais fizeram. Porque no ontem ele faz. Tá certo que no ontem ele jogava como é que é? Ele escalava, fazia, dirigia. Só que hoje, como dirigente do Safesp, eu estou avaliando como dirigente do Safesp, ele está cumprindo o seu dever. Ou eu estou errado? O árbitro ele tem que entender que a nota é da instituição. Então ele tem que apoiar a instituição. Lógico. Ele tem que apoiar, mas acontece que a maioria quer escala. É complicado. Então, eu não estou isentando o Arthur, estou dizendo que, como presidente do Safesp, ele se antecipou e agiu corretamente, dependendo aos hábitos. Porque tanto faz ser o hábito de lá para cá, quando você ofende um hábito, você está ofendendo um conjunto. Pelo menos era assim que eu agia. Quando um hábito apanhava lá em Neves Paulista, eu queria no dia seguinte ir para lá para saber quem era para socar o cara. Você entendeu, quer dizer ou não? Claro, não, ofendeu uma classe inteira, lógico. Porque o hábito toma paulada lá, ele fisicamente está sendo agredido. Mas a entidade da qual eu faço parte é ofendida e eu sou um deles. No simbolismo, o agredido é o árbitro de futebol. É isso que eu estou dizendo. Então, veja bem. Então, nada muda. Tudo continua como antes no quartel de Abrantes. É isso. Bom, Fiori, tá terminando aqui o horário da nossa coluna. Lembrando que amanhã, coluna do Fiori publicada no blog do Paulinho, como ocorre todos os sábados. Este vídeo também, evidentemente. Se você pegou pela metade, você vai poder assisti-lo inteiro. E o Fiori agora dá o seu recado final
para todos os telespectadores e para todos os leitores da sua coluna. Eu agradeço aqueles que, por hábito, nos acompanham todas as semanas. Se acharem bom, que divulguem, né? Que divulguem. E esperando que daqui para frente a arbitragem melhore, porque o nível está baixinho. Está baixinho, está ruim, está fraquinho. E que os dirigentes da ANAF façam alguma coisa também, quer dizer, os árbitros têm que apoiar. Mas estou dizendo, os dirigentes, que é eles que têm que tomar a iniciativa, não é? Esqueçam das escalas, porque eles não fazem manifesto nenhum, porque eles são escalados também. Eu nem sei como o Arthur fez, porque ele é escalado como alguma atividade inerente ao hábito de futebol, o avalista, em casa, no Rio, eu sei lá como é que é o negócio. E muitas vezes, para não deixar de ser escalado, porque ganha um troco, enfim, não entra no mérito. E viaja, né? E o espaço pode ser comportado com outras situações. Eu estou dizendo o espaço na folga. Uhum. Não vamos pensar que eu estou falando outra coisa. Tá? La noite é bela, o jogo é lá tarde, então la noite nós vai pela boate, vamos que vamos, bora para frente. Então, veja bem, a gente tem que brincar também. Então, veja bem, eu espero que tudo corra bem, que os dirigentes dos árbitros de cada sindicato, de cada entidade sindical, e os dirigentes da ANAF dispam-se das necessidades ou da satisfação do ego. Porque quem lá está tem o dever e a obrigação de defender o todo. Agora, é vergonhoso a submissão, porque a omissão é submissão. No meu entender, omissão é submissão para não deixar de ser escalado. No caso do dirigente. E dos árbitros também o é por não apoiarem, não fazerem um movimento em prol da defesa. Como também de mudar, muitos deles, ou grande parte, mudar o comportamento, né? Parar de toma lá da cá, né? Pois porque o politicamente correto, o que é, Paulinho? Você pode me definir para terminar? É tentar agradar todos os lados. Para tirar o proveito. Isso, exatamente. Então vamos parar de ser politicamente correto e aplicar a lei. Boa noite a todos, um bom fim de semana, que domingo, que no decorrer da semana vindoura, que inicia no domingo, transcorra tudo bem para todos nós. Valeu! Abraço, Fiore, tchau, tchau.